Olá, sou o Silvio Ferreira, sou técnico em segurança do trabalho. Nesse vídeo vamos falar a respeito de proteção respiratória, especificamente da sílica. Mas antes eu quero te pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e ativar o sininho. É porque tem vezes que a gente envia vídeo pro YouTube e você não fica sabendo porque você não é inscrito ou então porque você não ativou a notificação. Pega aí também caneta e papel para que você possa anotar o conteúdo desse vídeo, porque assim você aprende muito mais. Mas antes de falar da sílica especificamente, nós temos que entender o que é poeira. Por isso, vamos começar então pela parte básica. O que é poeira? Poeira são aerodispersóides gerados mecanicamente, constituídos por partículas sólidas formadas por ruptura mecânica de um sólido. A aerodispersóide é uma dispersão de partículas sólidas ou líquidas em suspensão no ar. Poeira ela é diferente de fibras. Então aqui nós temos a definição do que é poeira. E é preciso que você entenda o que é poeira para você entender por que é tão prejudicial a sílica para nós seres humanos. Exemplos de poeiras: poeira de sílica, asbestos e carvão. Hoje nós vamos falar especificamente da sílica, poeira de sílica. Mas o que é a sílica? A sílica refere-se aos compostos de dióxido de silício, o mineral mais abundante da crosta terrestre, encontrado em rochas e areia. A sílica ela é amplamente utilizada como produto final, subproduto ou matéria-prima em vários processos industriais, como veremos a seguir. Agricultura. A sílica está presente tanto na aragem quanto na colheita. Quando o trator passa no solo para fazer ali a aragem, para o solo ficar propício para o plantio, levanta a poeira. E nessa poeira também tem a sílica. Na colheita a mesma coisa. Quando o campo começa a produzir, tanto quando a máquina vem fazer a colheita ou então se é feita manualmente, também tem a sílica, porque levanta a poeira. E os trabalhadores, os operários, estão expostos a essa poeira. Beneficiamento de minério. Por exemplo, marmoraria, moinho, lapidação e corte de pedra. Na marmoraria, especificamente ali, quando é feito os cortes para fazer soleira de mármore, ou então mesas de mármore, quando é feito esse corte, começa a levantar a poeira. E, geralmente, nas marmorarias, a mesa de corte ela é meio que submersa, então as pedras elas são cortadas molhadas justamente para não levantar essa poeira, porque essa poeira é muito prejudicial à nossa saúde. No moinho é quando se moe mesmo o milho, o arroz ou qualquer outro grão. Os operários, os trabalhadores que estão expostos a essa moagem também estão expostos à sílica. E na lapidação e corte de pedra, a mesma coisa do mármore, também são cortados outros tipos de pedras e os operários estão expostos a esse tipo de poeira. Indústria de cerâmica. Bom, a sílica está presente na mistura, moldagem, cobertura vitrificada ou esmaltada, rebarbação, cargas de fornos e acabamento. Bom, a rebarbação é quando a peça sai do molde e o operário precisa dar um acabamento na peça. Geralmente fica uma sobra ali, um trabalhador tem que vir e fazer uma espécie de polimento para que a peça fique apresentável. Então o trabalhador está exposto também à poeira de sílica. Indústria de cimento, aí é onde tem um maior caso de exposição de sílica, é na indústria de cimento, porque são processados vários tipos de matéria-prima, como por exemplo a argila, a areia, pedra e também a terra diatomácea. Terra diatomácea é uma rocha sedimentada que é siliciosa e quando ela se desfaz, ela se torna um pó esbranquiçado ou branco e geralmente ela é utilizada como inseticida nas plantações. Na construção civil, construção pesada de túneis e barragens, demolição, escavação, jateamento, alvenaria, corte e acabamento e entre outras atividades. Na alvenaria então é onde tem a maior concentração de sílica, porque quando você quebra uma parede, quando você corta uma viga, quando você corta uma coluna, você está exposto à sílica. Construção naval, jateamento, manutenção e limpeza em geral. Todos esses processos a sílica está presente. Extração mineral. Mineração a céu aberto ou de subsolo. Lavra por explosivo, que no caso é o blaster, é o técnico em explosões ali para conseguir continuar a mineração. Perfuração, corte, britagem, moagem, peneiramento, ensacamento e pedreiras. Todos esses processos também a sílica está presente. No caso ali da britagem é quando faz a quebra das pedras maiores para se tornar pedras menores, ou seja, a pedra brita. Então passa por uma máquina, essa máquina ela começa a moer a pedra e a pedra sai do outro lado em um tamanho menor, que no caso as britas que a gente conhece, brita 0, brita 1. Fundição. A fundição da peça, retirada do molde, limpeza e alisamento, instalação e reparo de fornos. Todas essas atividades também têm sílica presente. Indústria de mineral não metálico. Cerâmica, vidros e fundições. Aqui na imagem da esquerda nós temos as pedras maiores sendo moídas
para se tornarem pedras menores, no caso, as pedras britas, tá? E na direita nós temos a imagem de uma olaria para os mais antigos, ou então uma cerâmica que fabrica tijolos e telha. Todas as duas atividades ali também tem a sílica presente. Limpeza com abrasivo, que é no caso de jateamento. Manutenção de materiais que utilizam jateamento com areia ou outros abrasivos contaminados com areia. Manipulação de jeans em indústria textil, entre outras atividades. Bom, o jateamento com areia ele foi proibido, tá? Justamente por não ter uma exposição segura quando se utiliza a areia como abrasivo. Por esse motivo, hoje é utilizado outros tipos de abrasivo, como por exemplo, granalha de aço, granalha de vidro, ou então microsfera de vidro, óxido de alumínio. Tem também hoje jateamento até com casca de castanhas, para materiais que são mais assim sensíveis à abrasão. Matéria-prima, por exemplo, indústria que utiliza materiais contendo sílica, por exemplo, quartzito, feldespato, filito, granito, agalmatolito, bentonita, dolomita, argila e caule. Essas indústrias são a de cosméticos, tintas, sabão, farmacêutica, inseticida e também de terra diatomácea. Terra diatomácea é uma rocha siliciosa que, quando ela se desfaz, ela se torna um pó branco ou esbranquiçado e ela é utilizada geralmente como inseticida nas plantações. Serviços diversos, como por exemplo protéticos, cavadores de poços, artistas plásticos, reparo e manutenção de refratários. Esse reparo e manutenção de refratários geralmente são em fornos industriais, geralmente em siderúrgica e metalúrgica. Quando o minério de ferro ele é extraído, ele precisa transformar em aço. E para ele transformar em aço, ele precisa passar por esses fornos, sendo que esses fornos eles precisam de manutenção periódica. Então, de tempo em tempo, entra um especialista lá para avaliar o forno, para fazer um reparo. Então, esse indivíduo, esse trabalhador, também está exposto à sílica. Quanto à forma de exposição, nós temos duas formas básicas, no trabalho e ambiental. No trabalho, a sílica representa um risco maior em ambientes de trabalho como construção civil, indústria de cerâmica, agricultura, metalurgia, entre outros, que possuem equipamentos, no caso tecnologias, que propiciam ou não impedem a contaminação do meio com poeira de sílica. Ou seja, se você é pedreiro, se você é gesseiro, quando você começa a cortar uma parede, né, utilizando uma tecnologia, por exemplo, você utiliza uma serra mármore, essa tecnologia propicia e não impede a contaminação do meio com a poeira de sílica. Então você pode reparar que você começa a cortar a parede num cômodo, quando você vai ver, você sujou a casa toda, ou seja, a poeira se propaga até para partes que você nem imagina. Ambiental. A natureza da poeira de sílica propicia que a exposição ambiental ocorra basicamente pela proximidade a ambientes que a rocha seja fraturada em pequenos pedaços. Isso se dá nas proximidades de pedreiras, área de arado, construção civil, extração mineral em minas a céu aberto, entre outros. Outros fatores também que implicam na exposição ambiental da sílica, né, a pessoas que não têm nada a ver com a sílica. Alterações de vento, contaminação do solo e de água subterrânea são variações comuns desse processo de trabalho, que apresentam um risco diferenciado para a exposição ocupacional e ambiental à sílica. Por exemplo, se você mora próximo de pedreiras ou então fábricas de cimento, você também está exposto à sílica, porque quando o vento altera sua direção e velocidade, essa poeira se propaga para cidades vizinhas ou então para locais vizinhos e devido a isso as pessoas estão expostas à sílica. Principais efeitos à saúde. Agora chegou a parte que você vai entender por que a sílica é tão prejudicial. A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, como por exemplo esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica. Essa anemia hemolítica é o seguinte, é quando ocorre a quebra dos glóbulos vermelhos do sangue, entendeu? Isso causa uma deficiência. Além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faringe, pele, cérebro e também os rins, para você ver até onde a sílica vai, até onde ela pode atingir, na verdade, né? Vários órgãos importantes aí do ser humano. Dados estatísticos. No Brasil, a silicose é a principal pneumoconiose causada por inalação de poeira de sílica. Caracteriza-se pela formação de tecido conjuntivo fibroso no pulmão, chamado de fibrose. Esta é responsável pela diminuição da elasticidade pulmonar, prejudicando o processo de trocas gasosas. O adoecimento por silicose propicia o aumento de risco de câncer pulmonar e de outras doenças autoimunes. Bom, quando o pulmão desenvolve essa fibrose, as trocas gasosas não ocorrem com eficiência. Por quê? O pulmão ele perde a elasticidade. Quando você inspira,
você está pegando as partículas de oxigênio e colocando dentro do pulmão. As células pegam essas partículas de oxigênio e leva para o tecido, leva para outros órgãos do corpo. E essas mesmas células trazem o gás carbônico, ou seja, você inspira oxigênio e expira gás carbônico. Quando o pulmão ele apresenta essa fibrose, ele fica duro, então ele não faz essa troca gasosa. E tem casos que a pessoa desenvolve essa fibrose aí, ela não consegue respirar mais e ela tem que utilizar outro mecanismo, ou seja, meios mecânicos de respirar, no caso máquinas, né, cilindro de oxigênio, entre outras coisas. Continuação. Trabalhadores expostos à sílica, quando comparados com a população em geral, possuem risco 2 a 3 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão. Ressalta-se que o grupo de trabalhadores exposto à poeira estão sujeitos às múltiplas exposições em seu ambiente de trabalho, que extrapolam os riscos decorrentes exclusivamente da produção de pó. Ou seja, o trabalhador não está exposto somente a uma fonte, ele está exposto a várias fontes de sílica no seu local de trabalho. Então, quais são as medidas de controle? Recomenda-se a eliminação da substância, ou seja, parar de usar a substância, mudança de processo ou operação, umidificação, no caso, como eu citei anteriormente, né, que os mármores são cortados praticamente submersos, ventilação, enclausuramento, que é no caso você colocar uma cabine ali para você não ter contato com o corte, isolamento, limpeza ou manutenção em geral, sinalização e rotulagem, monitoramento ambiental, limitação do tempo de exposição, ou seja, revezamento, proteção respiratória, que é no caso um EPI, asseio pessoal e exames médicos. Essas são as medidas de controle. Exemplos de EPIs para se proteger da sílica. Se você é pedreiro, se você é gesseiro e você não conta com um técnico de segurança do trabalho, então se a empresa onde você trabalha é pequena e não precisa de um técnico de segurança, você pode pesquisar mais sobre esse assunto e você pode também adquirir mais conhecimento sobre esses respiradores. Mas aqui eu coloquei 3 que são assim essenciais e básicos para se proteger da sílica. Aqui nós temos na esquerda o PFF3. Ele é quando a concentração está muito alta. Você pode utilizar o PFF3. Ele é descartável, você não pode reutilizar, você usa um por turno. Temos do meio aqui, que é um respirador semifacial com filtro mecânico classe P2, que é para poeiras, névoas e fumos. Nesse caso aqui, você não precisa jogar fora, você só precisa colocar novos filtros, novos refis. Você só troca os filtros. Já aqui na direita é um respirador semifacial descartável. Você utiliza ele uma única vez e depois descarta. Ele também vai te proteger contra a poeira de sílica. Temos também o respirador PFF2, que é no caso um dos mais básicos aí, você consegue encontrar em qualquer lugar, qualquer casa de material, casa de ferragem, você consegue achar esse tipo de respirador. Observação: se o aerossol contiver asbestos abaixo do limite de exposição, deverá ser utilizado no mínimo peça semifacial com filtro P2 ou PFF2. Bom, é quando o limite de exposição está bem abaixo, um PFF2 já resolve. Então, se você for pedreiro, se você for gesseiro, você não está tão exposto a essa sílica, porque você está exposto esporadicamente, quando você vai quebrar uma parede, quando você vai movimentar entulho, entre outras coisas. Então, você pode utilizar esse PFF2 que vai te atender perfeitamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque isso incentiva eu produzir mais conteúdo para você. Valeu, até a próxima, fui!